Olá, amigos e amigas, estamos aqui para a aula de Seguridade Social, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre o conceito de política social e seguridade social. Bom, bem mais do que você decorar conceito, aqui não é para decorar o conceito, é para você entender o conceito de política social e seguridade social. Bom, lógico, vamos começar a ler e a gente vai explicar esse conceito para que você consiga ir bem na prova, gabaritar a sua prova. Então tá lá, segundo Potier Amazoneda Pereira, política social configura-se como um campo de materialização dos direitos sociais, né? Quais são os direitos sociais? Você tem que saber os direitos sociais. Bom, então, para entender isso aqui, né, o que é campo de materialização dos direitos sociais, articulando essa questão social e a construção da cidadania no âmbito do Estado e da sociedade. Bom, direitos sociais são o quê? Está lá no artigo 6º da Constituição Federal, você vai estudar esse artigo 6º, né? Está lá, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Esses são os direitos sociais conquistados a duras lutas, né, pela sociedade. Bom, e quando fala em direitos sociais, a pessoa já pensa, né, em seguridade social, a mesma coisa. Seguridade social, direitos sociais, não. Direitos sociais, ele é o gênero que você tem ali a seguridade social. Como assim, Tanaka? A seguridade social, ela está abarcada, né, obviamente, pelos direitos sociais, onde? Na saúde, na previdência social e na assistência social, né? Então, quando eu falo a palavra seguridade social, eu estou a falar saúde, previdência e assistência. Simples assim. Falei em seguridade, opa, está falando de saúde, previdência e assistência. Falei em direitos sociais, além de você ter saúde, previdência, assistência, você tem também esses outros direitos, como é o direito da educação, alimentação, trabalho, transporte, lazer, segurança, né? Então você tem todos esses direitos aí, além dos direitos da seguridade social. Bom, e aí, pessoal, vamos ver como caiu em prova? Vamos ver se você conseguiria acertar essa questão. Você vai ter que marcar certo ou errado, né? Tá lá. Acerca das políticas sociais que integram a Seguridade Social, julgue o próximo item. Então, o que você vai fazer? Dá um pause aí, tenta ler com calma, tenta responder certo ou errado, e aí você solta o pause para a gente fazer a correção. Então, tá lá, a educação que passa por ampliações devido à reforma universitária em curso, configura-se uma das políticas da Seguridade Social. E aí, pessoal, educação tem a ver com política da Seguridade Social? Não. A Seguridade Social, ela abarca o quê? Saúde, previdência e assistência social. Não tem ali a educação. Por isso, você vai colocar errada a afirmativa. Beleza? Legal. E aí nós vamos ver aqui desta definição, desse conceito. Nós temos diversos conceitos sobre política social. Isso aqui é um conceito bem claro, bem objetivo para a gente poder estudar para o nosso concurso. Olha aqui, ele fala aqui, né, no âmbito do Estado e da sociedade. Né, política social configura-se em campo de materialização de direitos sociais, articulando sua questão social à construção da cidadania. Onde? No âmbito do Estado e da sociedade. Então, quando a gente fala política social, você acha que é o Estado que está fazendo a política social. É o Estado que está materializando os direitos sociais. O que é materializar? Passar do papel da Constituição para a prática, né? Só que não é só o Estado. A sociedade também participa, né? Participa de toda a política social, principalmente no que tange o quê? No que tange a fiscalização, o controle. Né? Será que os órgãos públicos, será que o poder público está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade, de forma correta? Né?
Então, olha aqui, né, o que podemos entender deste pedaço aqui, desse pedacinho do conceito que fala no âmbito do Estado ou sociedade. A implementação da política social é uma responsabilidade compartilhada entre quem? Entre o Estado. O Estado ele vai formular, financiar, organizar, mas a sociedade civil, as pessoas, né, por meio de organizações, conselhos, movimentos sociais, participa ativamente da defesa, aqui do controle social, da fiscalização, né, e por vezes da execução. Por exemplo, você tem ONGs, né, organizações não governamentais que também eles fazem, né, participam da própria execução da política social. Por exemplo, ONGs que educam crianças carentes em determinadas regiões do país, né, determinados bairros em que você precisa de levar a educação para crianças carentes. Esse é apenas um exemplo, né, da sociedade civil participando das políticas sociais. Mas, em regra, você vai ter o quê? O Estado como provedor, como financiador, é lógico, financia através do dinheiro nosso, recolhido dos impostos, né, em regra, mas você tem a sociedade civil fazendo esse controle, fazendo a defesa, fazendo a sugestão. Legal? Vamos ver como que está lá na Constituição, o que a Constituição fala aí, mais ou menos, sobre a política social. Olha lá, artigo 193, né? A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então ele começa a falar aí da ordem social e ele fala: o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais. Quando eu falo Estado, assista até uma aula de direito administrativo que fala sobre Estado, governo e administração pública. Bem interessante para você ter uma ideia, né, do que é o Estado. Então tá lá, coloca Estado, governo e administração pública, professor Eduardo Tanaka. Recomendo que você assista essa aula. Mas assim, a grosso modo, o Estado, o que é o Estado? Tem um governo, tem as pessoas, é tudo, né? Tem um território. Então, muitas vezes as pessoas elas colocam, o Estado é o governo, não necessariamente, né? Mas aqui, nessa leitura simples, a gente coloca o Estado aí como poder público, né? Então, o Estado, o governo, entre aspas, né, exercerá a função do quê? De planejamento das políticas sociais. O Estado vai planejar as políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade. A sociedade também participa, então. Não, o Estado não é só Estado, não é a exclusividade do Estado, não, né? Nos processos de formulação, de monitoramento, de controle, aí, ó, fiscalização, sugestão, formulação, sugestão, né? De controle e de avaliação dessas políticas. A sociedade vai avaliar, será que o dinheiro nosso está sendo bem gasto? Será que o serviço está sendo prestado com qualidade para a população? Então, tudo isso passa pelo filtro da sociedade. Beleza? Vamos ver como caiu isso em prova. Olha lá. Tenta fazer em casa. Diz ali: a política social constitui estratégia de ação pensada, planejada e avaliada, cuja execução compete exclusivamente, somente só ao Estado? Não. Compete principalmente ao Estado, mas não exclusivamente, né? A gente viu que a sociedade participa também da execução, as ONGs que acabei de falar. Então está errado, né? Você marcaria aqui E de errado, certo? Legal. E agora vamos ver, voltando àquele conceito, né, da professora Potiara. Olha aqui, ele fala do campo de materialização dos direitos sociais. Política social configura-se como campo de materialização dos direitos sociais. O que seria isso? Né? Seria basicamente você passar o que está no papel para a prática, está materializando. Né? Quais são os direitos sociais? Os direitos sociais, por exemplo, a educação. Beleza. A saúde, beleza. Está lá no papel. Está lá na Constituição, artigo 6º que acabamos de ver. E aí,
você vai ter o quê? A materialização. Como que a gente vai transformar o que está no papel, o direito à saúde, por exemplo, à execução, ao atendimento, a você que vai procurar o SUS, né? A você que vai à escola, vai à universidade pública, que leva seus filhos, seus irmãos à escola. Como que isso é materializado? Através das políticas sociais. Então vamos ver aqui, né, o campo, então essa parte do conceito de política social que fala campo de materialização dos direitos sociais, significa que a política social não é mera caridade ou benesse, mas sim instrumento pelo qual os direitos sociais previstos na Constituição Federal tornam-se realidade na vida das pessoas. Então ela transforma um direito abstrato que está no papel, como por exemplo o direito à saúde, ao quê? Ao acesso concreto mesmo, né? À execução, como por exemplo, quando você vai a um posto de saúde, quando você vai a um hospital, né? Ao atendimento no SUS. Beleza? Legal. E aqui ele fala lá, articulando-se a questão social. Bom, de novo, política social configura-se como um campo de materialização dos direitos sociais. Você está transformando aquilo que está no papel em realmente uma execução, articulando essa questão social. A questão social a gente vai trabalhar também, a gente vai aprofundar um pouco sobre esse tema, questão social, né? Mas assim, o que você tem? Você imagina o sistema que vige no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está o quê? Sobre o capitalismo. Capitalismo, você tem o quê? A concentração de riquezas. Imagina uma pirâmide, né? Uma pirâmide em que você tem a concentração de riquezas lá pelos poderosos, pelos donos do capital, pelos donos das grandes empresas, dos grandes conglomerados, né? Então o dinheiro está tudo lá. E aí você tem o quê? Embaixo, na base, o que chama de proletariado, os trabalhadores, eles que estão lá suando a camisa, produzindo a riqueza que é concentrada lá em cima, no topo da pirâmide. E aí você tem o quê? Você tem uma contradição, né? Você tem de um lado o proletariado, né, ganhando muito pouco, sendo, entre aspas, escravizado, sendo explorado pelo grande capital que acumula sua riqueza. E esse grande capital, ele quer manter o status quo. O que é status quo? Ele quer manter o poder dele, né? E o proletariado não, ele quer que essa riqueza seja o quê? Seja melhor distribuída, que essas desigualdades diminuam, né? Então você tem um Estado atuando nessa questão social, né? Promovendo o quê? Essa diminuição da desigualdade, essa diminuição da pobreza, da marginalização, tudo que está lá na Constituição, né? Se você olhar no comecinho ali na Constituição, você vai ver, né, os objetivos do Estado Democrático de Direito, né? Então vamos lá. Olha aqui o que a gente tem a falar sobre essa frase, esse pedaço da frase articulando essa questão social, né? Então a política social então, ela surge com respostas, manifestações da questão social que se refere ao conjunto de desigualdades sociais, pobreza, exclusão e conflitos resultantes das contradições do sistema capitalista. Então, essas contradições do sistema capitalista é, de um lado, o grande poder, o grande capital, o dono do dinheiro, e do outro, na base da pirâmide ali, né, as pessoas pobres, os necessitados, né, que estão aí suando a camisa, trabalhando para construir a riqueza, que essa riqueza, esse dinheiro vai para onde? Vai para o grande capital, né? E aí, né, é uma tentativa do quê? De diminuir as desigualdades sociais geradas ao assegurar os direitos sociais, né? Então, é uma resultante dos conflitos de classes entre trabalhadores de um lado e de outro o Estado e a burguesia. Alguns até chamam o Estado de Estado burguês, porque ele tenta ali, né, ao diminuir
essas desigualdades, mas ele tenta também manter o status quo, tenta manter quem está em cima, né? E é lógico, diminuindo, procurando diminuir as desigualdades para não haver o quê? Revoltas do proletariado. A gente tem na história, depois a gente vai falar sobre isso, né? Várias cenas, vários momentos em que o proletariado ele se revolta contra o Estado burguês, né? contra o acúmulo de capital na mão de poucos. Bom, mas vamos ver como cairia isso aqui em prova. Olha lá, né? Tá lá a FGV, diz ali, o surgimento das políticas sociais generalizando-se no capitalismo monopolista. O que é capitalismo monopolista? Essa concentração, né, de renda lá no topo da pirâmide. Né? Olha, ele que tem o monopólio do dinheiro, ele que tem praticamente todo o dinheiro, é quem está no topo da pirâmide, né? Vincula-se medularmente, medula é medula espinhal, né? Principalmente, centralmente, né? A requisição por parte dos trabalhadores e resposta do Estado e da burguesia, né? A quê? A requisição por parte dos trabalhadores de resposta do Estado e da burguesia à pobreza? Poderia ser, né? Mas não. Ao desemprego, não. Ao baixos salários, não. A quê? Né? A requisição por parte dos trabalhadores à questão social. E quando fala a questão social, o que eles estão querendo? O que os trabalhadores estão querendo? Estão querendo o quê? A diminuição das desigualdades sociais. Né? Quando eu falo questão social, é diminuir a desigualdade social. Comunismo? Também não. Né? Refere-se aqui, né, à requisição por parte dos trabalhadores de resposta do Estado e da burguesia à questão social. Né? Okay. A diminuição das desigualdades sociais. Beleza? Legal! Então, se você gostou, dê um joinha, compartilhe a nossa aula, inscreva-se no nosso canal. Quando você for inscrever-se, aperta no sininho para você ser o primeiro a saber. E também vá ao meu Instagram, Edudu Tanaka, você será muito bem-vindo ao meu Instagram, dá uma força lá, né? Lembrando que nós temos aí uma playlist, acompanhe sempre as aulas pela playlist. Eu vou colocar a playlist em algum lugar, vai aparecer aqui na tela, tá? Porque ela vai trazer todas as aulas organizadinhas, bonitinhas, para você não ficar perdendo tempo procurando aula aqui e ali. Né? Então as aulas elas vão estar organizadas aí em uma playlist que vai aparecer aqui na tela para você, beleza? E uma coisa que eu quero deixar para você é a mensagem de que toda caminhada começa no primeiro passo. Isso é um provérbio chinês que está até numa música de forró, que eu gosto de forró, né? Flávio José canta, chama a natureza das coisas, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. E você já deu o primeiro passo ao assistir essa aula aí. Verdade? É isso aí, vamos em frente e vamos até a vitória para gabaritar essa nossa prova. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.